Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Connect TV. Estamos mais uma vez no nosso O X da Questão, conectando diversas partes do mundo para falar do tema que a gente, pelo menos, mais gosta. A gente fala mais de política do que de futebol ultimamente. E para escalar essa, na linguagem futebolística, para escalar essa seleção de comentaristas aqui, começo lá na minha ponta direita, a extrema direita desse programa, Silvio Braunar, diretamente de Massachusetts. Gostei. Seja muito bem-vindo. Sempre gosto quando você fala Massachusetts. Bonito, é bem nativo, né, essa expressão aqui. Tá muito bem aqui, meu amigo. Apesar do sol bonito, né, para nossa audiência ter só uma ideia, tá frio para chuchu. Nós tivemos aí temperaturas em Fahrenheit abaixo de 0 aqui, né? Tivemos dígito 1, madrugada retrasada aí 0 em Fahrenheit significa 16 graus negativos. Né, aí para os brasileiros, mas está tudo bem, né? Apesar de toda a correria que a gente tem que fazer aqui, porque o dólar ele é bem rápido, então a gente tem que correr bastante para poder seguir a vida aqui, viu, meu amigo Eudes, meu amigo Pilão, professor Pilão, Renatão e toda a nossa audiência aqui da Connect TV, no X da Questão. Mais um prazerzão estar aqui para poder repercutir os acontecimentos mundiais, e são muitos, hein? Muito bem, já na nossa direita moderada temos Renato Ferreira, diretamente de onde? Eu sei que está no Brasil, mas nunca sei aonde. Olá, meu caro Eudes, meus amigos, colegas, professor Pilão, o Silvio lá dos Estados Unidos. Falamos aqui, mais uma vez, de São Paulo, Eudes, Vila São Francisco, divisa com a nossa querida Osasco, e apesar de ser um bairro arborizado, como você muito bem conhece também, um calor infernal por aqui nos últimos dias, viu? Gira aí em termos de 29, 30, 31, 32 graus, um calor à noite, e aí você é obrigado a ficar com o ar-condicionado ligado, e o problema é na hora que chega a conta de luz, rapaz, assusta, porque essa Enel aí realmente, as contas estão lá em cima, e com esse calor o negócio está complicado, mas não tanto, né, como no Rio de Janeiro, que eu falei com meu filho ontem, ele mora lá, o negócio lá está a sensação 50 graus, a água está quente nos canos, está terrível no Rio de Janeiro. Boa tarde para todos. Muito bem, para todos os gostos e temperaturas, esse nosso X da Questão vai de -1 a 50 graus do mesmo programa. Agora nós vamos para a nossa direita, Fabianinha, como... Acertou, hein? Como ele é acusados injustamente pelos elementos, pelos maus elementos desse grupo, professor Pilão, diretamente do Principado de Moema. Pois é, meu ponto esquerda preferido, Eudes. Na verdade, eu já estou acostumado a sofrer nesse programa. Não sei nem porque eu entro, viu? Devia ficar fora, porque eu só entro para levar pancada, viu? Durante, porque o craque do time é assim mesmo, todo mundo bate, entendeu? Muito bem. Como é... Tudo bem, Renato, tudo bem, Eudes, Jefferson, a nossa audiência. Vamos para mais um O X da Questão, né? Vamos fazer a revisada da semana, né? A revista da semana. Vamos ver o que é que aconteceu de bom aí pelo mundo e de ruim. Mas tem muita coisa boa aí para a gente falar. E eu aqui em Portugal, diretamente do Algarve, da cidade de Faro, do nosso estúdio aqui no Algarve. Temperatura aqui, esta semana, girando entre 15 e 18 graus no período mais quente do dia. À noite chega ali nos seus 8, 9 graus. Vamos dizer que é uma temperatura amena. E eu mais à esquerda aqui, para ser o ponto de equilíbrio, afinal de contas, os nossos canhoteiros nunca querem participar, a gente convida os canhoteiros para todos os lados aí, e eles fogem do debate, então a gente vai tentar fazer da maneira mais... Losers. Oi, justamente sobre isso eu queria falar no início aqui, até para se você pudesse enfatizar ainda mais, que esse é um programa democrático, nós estamos aqui hoje em grande número, não assim, da direita,
centro, mas a gente sempre fez o convite, você sempre enfatizou isso, que nós já tivemos pessoas aqui, inclusive do início, tem uma pessoa mesmo de Portugal, aqui do Brasil, convidamos sempre pessoas que, mais do espectro, né, da esquerda, do pensamento esquerda, e infelizmente eles não comparecem, ou aparecem, depois somem, né, então a gente gostaria, mas eu gostaria que você falasse, que a gente realmente tivéssemos representantes da esquerda, para ficar mais democrático ainda o programa. A gente não. Muito bem. Não, o grupo quer sim, mas vamos lá, ó, nós temos muitos temas, eu vou pedir para que a gente tente ser muito sucinto, porque eu quero falar, acho que a gente tem que falar do tema da semana, a posse do Trump, e os primeiros, né, passos dessa gestão que está causando alvoroço. Nós temos que abordar, sim, o tal do gesto nazista, ou não nazista, ou fascista, e cada um vai dar a sua interpretação do Elon Musk, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Acho que também temos que falar da situação aqui no Brasil, o governo continua perdido, né? O governo Lula continua completamente perdido na sua comunicação e está mais ou menos naquela história assim, culpando o carteiro ao invés de culpar o conteúdo da carta. Nós vamos falar disso também. E por último, e não menos importante, e que também tem a ver com política, falar da indicação do filme, né? 3 indicações do Ainda Estou Aqui, acho que é relevante como arte e também é relevante como um tema político, e aí cada um vai poder dar a sua opinião. Vamos começar pelo tema que dominou completamente a semana. Donald Trump começa o seu mandato em grande estilo para a direita, chacoalhando né, as estruturas aí do sistema norte-americano, e há muito o que se dizer. Eu vou provocar cada um de vocês em um dos temas para a gente tentar abordar mais amplamente. Eu vou começar pelo tema que tem mexido muito aí vamos dizer, com os bastidores, essa história que ele já ataca logo de cara o tema dos 2 gêneros. Renatão, no seu discurso de posse, logo depois ele já tomando medidas para que seja claro e enfatizado que nos Estados Unidos só se entende gênero masculino e feminino. Quem discorda disso ou quem politiza esse tema tem acusado de transfobia, de homofobia, de tudo quanto é coisa, e quem entende pelo lado científico fala, não, mas o gênero só tem os 2 mesmo, as opções são outras, mas os gêneros são esses. Quero sua opinião já com esse tema polêmico logo de cara, menos governamental e mais uma pauta de costumes. Então, meu caro Eudes, só corrigindo você aí, parece que os esquerdistas, né, os defensores aí do movimento LGBT, não gostam de falar em opções, eles falam em orientações sexuais, que também, para mim, não tem diferença nenhuma. Olha, me cancelem. É o seguinte, todos sabem, né, eu sou hétero, né, e cristão. Há alguma dúvida quanto a isso? Sim, as dúvidas ficam aí para as reticências. Por causa do time que você torce, evidentemente. Então vamos lá falar sério agora, porque o professor brincou. Então é o seguinte, olha, biblicamente falando, já que nós estamos falando em costumes, se você vê aí, a Bíblia é o livro mais lido do mundo inteiro e o cristianismo é uma das maiores religiões, né, do mundo inteiro. Biblicamente falando, 2 gêneros, homem e mulher, né? Isso no reino animal, até no vegetal, a macho e fêmea. A nação americana, os Estados Unidos, eles foram colonizados sob a fé cristã, né? Se estiver enganado. Fundado. Sob a fé cristã, entendeu? Então a gente vê isso aí. E a gente viu com muita ênfase na posse do Trump esses momentos de fé religiosos, e ali mostrando até uma democracia, porque nós vimos rabinos, padres, pastores, inclusive um pastor novo de cor negra, foi um dos mais enfáticos na sua mensagem e oração, orando pelo Trump, orando pela nação americana, definida por ele como a nação, a maior democracia do mundo, de liberdade, inclusive para os seus ancestrais. Eu, particularmente, acho que não tem nenhum problema um governante, um presidente que foi eleito pela maioria esmagadora, ele definir lá
Até porque eu acho que no mundo inteiro já está bem definido o problema aí das orientações sexuais e direitos civis, né, para todas as orientações. Só para terminar aqui, voltando aqui para o Brasil, mas lá nos Estados Unidos também tem igrejas já inclusivas que têm pastores, para vocês terem uma ideia, pastores homossexuais, casado homem com homem, que tem igrejas que recebem, fazem casamento homoafetivos. Então, essas pessoas, eles poderiam não criar problema para as igrejas, criar para o conflito doutrinário, já está tão aberto, esse bem definido. Eu fico com a orientação de fé religiosa e científica sobre 2 gêneros. A princípio, tem gente que fala assim, pô, mas já começar mexendo com esse tipo de coisa... A gente não pode ignorar que o fato de que quem foi eleito é o Donald Trump. E ele continua sendo o Donald Trump. Ele não vai deixar de ser o Donald Trump depois de ter uma vitória acachapante como ele teve, né? Eu vou pedir uma frase só, um tweet, para completar esse tema. Professor Pilão. Eu acho que ele marcou terreno. Marcou território. É isso que ele fez. Muito bem. Silvio Brauná, um tweet. Na realidade, foi só ele trazer de volta, não sei se existe essa expressão, mas trazer o que é o sentido da fundação da sociedade ocidental, que é baseada na fé judaico-cristã. Muito bem. Então, girando o tema agora, vou passar para o Silvio Brauná. Silvião, outro tema que todo mundo esperava que ele fosse mexer, e ele já de cara deu uma canetada e já começam as deportações, a história da imigração ilegal. Ele foi afrontado, confrontado ou por uma visão talvez mais religiosa, ele teve o pedido de uma líder religiosa falando que é para ele ter clemência, para ele poupar os imigrantes tal, e ele entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e já o primeiro avião com deportados, por exemplo, para o Brasil, chega hoje, em Belo Horizonte, né, sexta-feira. A polícia, o FBI, está todo mundo, assim, soltaram as travas, que é para ir, entre aspas, caçar os imigrantes ilegais para expulsá-los do país. Você é um imigrante, não sei se você chegou legal ou ilegalmente nos Estados Unidos, mas muitos chegam procurando trabalho e tal, e ficam ilegais por longos anos e criam raízes. E ele está dizendo que mesmo esses serão deportados. Situação atual desse tema aí nos Estados Unidos, para quem conhece o lado da imigração na pele, né? Você nos Estados Unidos, eu aqui em Portugal. Ainda mais o estado que eu vivo, né, que é Massachusetts, que tem uma colonização gigantesca aqui de pessoas do centro do estado brasileiro, que é Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, é a grande maioria aqui na minha região. Realmente dá um impacto muito grande, né, essa decisão dele, mas isso tudo a gente tem que colocar na conta do governo anterior, né, que ele realmente ele fez com que esse tema imigração, que é sempre ignorado por todos os governantes aqui dos Estados Unidos, desde a época do Reagan, sempre é ignorado. Não é que é ignorado, vai deixando passar porque essas pessoas são necessárias na economia americana. Você entendeu? Mas passaram da conta. Nós estamos falando de um número que não é tão oficial, mas é acima de 7 milhões de pessoas em 4 anos. O que normalmente seria para um período de 12 anos, 13 anos, 14, 15 anos, esse número de imigrantes, porque você vai fazendo a rotação do sistema de trabalho. Porque tem muitos serviços aqui que os locais, mesmo os imigrantes mais antigos, já não fazem, não aguentam a construção, né, a parte que é pesada de mão de obra, que é mais ou menos barata, não é tão barata assim, mas é mais ou menos barata, em que os mais antigos ou os americanos nativos já não fazem mais. E há uma necessidade dessa mão de obra, que é o que faz o pequeno negócio girar. E aqui a base da pirâmide, né, em termos de negócio, é gigantesca, é ela que sustenta o pessoal lá de cima.
né? É o que faz essa economia ser dinâmica, mas tem aí um impacto gigante, porque com a entrada dessas pessoas desenfreadas, né, dessa quantidade enorme de pessoas, né, desenfreadas no governo Biden, fez com que entrasse no país muitos personagens de facções, de terrorismo, né? E é um grande número. E tanto é que a polícia de imigração aqui, que é o ICE, né, já começou, já no primeiro dia, já começou a fazer as batidas aonde eles já tinham o endereço desses criminosos. Inclusive, aqui em Boston, na região de Boston, um brasileiro ladrão de bancos aí no Brasil, você entendeu, foi preso. A polícia local já sabia dessa pessoa, ele já estava na Interpol, mas aí, né, a comunidade, como é eles chamam de estado santuário, com cidades santuários, né, estava meio que protegendo, não liberando essas informações para o Homeland Security, ou seja, a segurança nacional. Mas o impacto é gritante, porque tem um monte de gente que está aqui, apesar de, a gente chama de indocumentado, não chamamos de ilegal, apesar que o termo correto seria ilegal. Mas para discriminar menos, vamos colocar assim, são chamados de indocumentados, mas que têm aí a sua vida normal, eles têm que tirar aqui um númerozinho que é para pagar o Tio Sam, o imposto de renda, eles pagam, são essas pessoas que já constituíram famílias e estão esperando aquele período que é o normal aqui nos Estados Unidos, né, de você ter como é que fala? Uma autorização. Um perdão. Não, chama-se um perdão, né? Uma anistia. Aqui nos Estados Unidos sempre foi assim. Você faz a sua vida bonitinha, dentro das regras, não comete crime, né? Ajuda o Estado, você entendeu? Paga os seus impostos, bonitinho. Chega um período que o governo vai te dar essa anistia. Mas com o advento da administração desastrosa do Biden, o apelo da campanha do Donald Trump, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros entre os três, você entendeu? Foi justamente sobre essa invasão de imigrantes que começaram a fazer com que o sistema de saúde implodisse, sabe, os preços de moradia implodissem em cidades que não estavam acostumadas com essa quantidade de pessoa ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, esses governantes locais, como em Nova York, como aqui em Boston, aqui em Massachusetts, eles tirando dinheiros do pagador de impostos, você entendeu? Para poder alocar essas pessoas, distribuir essas pessoas. Quer dizer, e aí essas novas pessoas, essa quantidade, fazendo com que essas comunidades passassem de seguras a insegurança, com roubos, furtos, crimes, né? Tanto é que o Trump passou uma lei, eu esqueci o nome da menina, que foi ela foi assassinada, foi estuprada e assassinada por um equatoriano, você entendeu? Ele passou essa lei, né? Que é a lei do nome dessa menina, você entendeu? Justamente por isso. Então, a campanha dele foi baseada nisso, e ele está respondendo aos seus eleitores tudo o que eles votaram para, ou seja, imigração, tirar esse, a gente já comentou aqui, né, o gênero é humano, mas com sexo masculino e feminino, só, acabou. O gênero é humano que tem dois sexos, não tem essa coisa mais de distinção. Já colocou a ordem para toda a galera realmente ficar bem atenta no sistema de ensino, nas empresas públicas. As particulares, elas fazem o que elas quiserem. Ninguém está falando nada contra isso. Você entendeu? Muito então, voltando à moralidade. E o impacto maior na comunidade imigrante é justamente por causa da falha gigantesca do desgoverno Biden nessa última governança aqui do Biden e Kamala. Ô, Renatão, vou fazer o mesmo sistema, um tweet apenas, mas pegando o lado religioso, né? Pelo lado da caridade mesmo, né? De ter calma, de fazer uma análise. O Trump não corre o risco de errar e criar muitos factoides, ou seja, muitas histórias tristes vão surgir de gente que, entre aspas, não merecia ser deportado? Olha, ontem eu estava, ontem eu estava vendo uma repórter ao vivo aí de uma grande emissora aqui do Brasil, observando o entorno, né? Não só o que ela falava, mas o entorno. Eu estava ali numa grande avenida aí de Nova York, e umas pessoas ali varrendo a rua, cuidando, como tem aqui no Brasil. Aí eu pensei, olha, eu tenho certeza que não são locais, são imigrantes.
Mas aí eu defendo a legalidade. O migrante está sendo legal, está com a documentação legal, que trabalhe. Eu não acho que vai criar problema, não, entendeu? Eu acho que a pessoa deve procurar entrar legalmente no país. Ilegalmente não tem condição em país nenhum. Só para lembrar que o principal dele, em termos de governo, todos os governos, quando entram, eles fazem esse choque. Você entendeu? Então vai ter que. A gente fala settle down, né? Ou seja, vai acalmando. Né? Esse primeiro impacto. Você roubou a minha pergunta que eu ia passar para o Pilão. Não, sim. Só para dar mais um adendozinho. Então, os primeiros são aqueles já condenados com ordem de deportação e aqueles que são criminosos mesmo, que já estavam na lista do FBI, da CIA, toda aquela coisa da segurança nacional, que são os terroristas. Nós temos aqui registrados, através da observação da segurança nacional, mais de 1.500 terroristas da parte da Ásia, como é que fala lá, da região do Irã, daquelas coisas. Oriente Médio. Né? Oriente Médio, essa é a expressão. 1.500 terroristas. Então, a possibilidade de um ataque interno terrorista coordenado é gigantesca. Então, ele não está olhando por um acaso. E aí acarreta o efeito colateral. Professor Pilão, de alguma maneira a gente tem visto um acompanhamento da sociedade americana meio que talvez tivesse com uma parte desses gritos, dessas bravatas que o Trump está soltando engasgadas. Por exemplo, a Universidade de Harvard se negou a dar 13 diplomas para 13 estudantes que fizeram manifestações pró-Hamas no campus de Harvard. Ou seja, eles deram suporte, apoio aberto a um grupo terrorista e a sociedade, né, a parte acadêmica, que normalmente é muito liberal, é muito pode tudo, na universidade é livre pensamento, deu uma segurada e Trump diz que vai avançar sobre os estudantes internacionais, estrangeiros que estejam no país, que tenham participado de manifestações pró-Hamas. Você acha que isso é defesa ou é antidemocrático? Eu ia falar exatamente o que você disse, Eudes, que também aí é marcando território. Por que eu estou falando marcando território? Se vocês pegarem o final da fala do Silvio, ele mesmo já recompôs, né? Não está mandando todo mundo embora. Existe uma ordem para mandar embora. Está mandando embora bandido, está mandando embora traficante, está mandando embora, enfim, aqueles que estão atrapalhando a convivência harmônica dentro da sociedade. O que está perfeito, não tem nada de errado, não. Isso não é antidemocrático. Antidemocrático é alguém pegar e entrar no seu país e, no seu país, tentar fazer com que as coisas mudem da forma como ele acha que tem que ser. Né? Então, ele está chegando no lugar, ele tem que se adaptar àquele lugar. Eu acho que é a coisa mais normal do mundo. Mas eu acho que ainda é uma questão de marcar território. Por que eu estou falando isso? Eu disse, já nas 2 vezes que você me pediu a intervenção do Twitter, eu vou me alongar um pouquinho, que assim a gente já pode passar para outros assuntos, se você assim quiser. Por que eu estou dizendo isso? Porque à medida que ele pega e começa a assinar, e assinou já, segundo a imprensa, mais de 100, né? Decretos que não são decretos, aí são, eu esqueci o nome. Ordem executiva. Ordem executiva. Que é para vale a partir do momento que ele assina. Isso, que seria o nosso decreto aqui, né? Decreto presidencial aqui, aqui no Brasil. Começa a valer a hora que assina. Então, a hora que ele faz isso, ele pode chegar, por exemplo, em Davos e falar assim, é o seguinte, abaixa os juros. É o seguinte, abaixa o dólar. É o seguinte, abaixa o petróleo. Por quê? Porque ele fala assim, você não vai abaixar? Não, eu faço. Então, ele está marcando território. Ele de bobo não tem nada, é um grande negociador, não sei se é um grande político, mas é um grande negociador. E eu acho que esse momento do mundo, não é dos Estados Unidos, não, desse momento do mundo está precisando de um grande negociador, de alguém que chega e fala assim, escuta, vamos acabar com essa guerra aqui? E que chega lá para a China e fala assim, escuta, vamos conversar para parar de dar dinheiro aqui para continuar essa guerra da Hungria, da Ucrânia. Enfim, é posição dele. Ele está marcando posição e dizendo assim, você não faz, eu faço. E é um jeito de você negociar.
Ele mostra força e quem está negociando que tem mais força costuma levar mais vantagem. É aquela história, né? Ele tá como um Rottweiler, ele tá rosnando e mordendo logo de cara, porque daí depois ninguém mais pula o murinho, né? Porque sabe que tem cachorro bravo do lado de dentro. É nítido isso, e eu acho que quem espera do Trump ações tranquilas vai com certeza se decepcionar, e também quem espera que ele tenha atitudes intempestivas reais também vai. Quem está torcendo para o Trump é tudo muito pensado. Não, ele não vai chamar para a mesa de negociação China, Rússia. Ele já falou no discurso. Não, ele falou. Uma das primeiras coisas, ele já falou que ele sempre se deu muito bem com o Putin. Quem ou qual outro líder mundial teria coragem de falar? E ele falou: eu me dou muito bem com ele, nós vamos conversar para parar essa guerra. Com o Xi Jinping é a mesma coisa. O Xi Jinping também já falou: gosto muito dele. Gosto muito dele. Ele é um grandíssimo negociador, e eu torço para o bem da humanidade e do Ocidente e também do Oriente, que tendo grandes negociadores em todos os lugares, a gente não tem guerra, a gente tem menos desigualdade, a gente tem disputas mais leais, mas tem que ter bons negociadores de todos os lados. O mal só avança quando ele enxerga a fragilidade, e era o que se enxergava no governo americano. Mudando de assunto. Só um segundo, só fechar. Eu acho que só tem, com essa questão aí da deportação e mesmo do duplo gênero, que está correto, né? Biologicamente é isso, só corre um risco de que você tenha caça às minorias. Esse risco existe. Esse não dá para a gente dizer que não. Porque para mim, para você, para o Eudes, para o Renato, enfim, para muitos, mas muitos, para o Silvio, muitos daqueles que estão nos ouvindo, ser humano é ser humano. Não importa qual é a tendência dele, a cor dele ou coisa parecida. Mas para outros não, né? Então, o único receio é que isso extravase. Mas fora isso, não tem nada de errado. Não, mas está embasada na meritocracia. Independe. Ele falou em 3 coisas ao mesmo tempo. Quando ele fala sobre sexo masculino e feminino, que é o gênero humano que tem, você entendeu? Ele fala justamente sobre você alçar as coisas, alçar voos e encontrar os seus objetivos através da meritocracia e acabar com esse negócio de cota. Silvio, acho que o que o Pilão falou, e eu concordo, que eu entendo isso, você entende isso, e ele falou isso. O problema é que tem uma fatia da sociedade menos instruída, mais ignorante, ou até muito instruída, mas muito ignorante, que pode usar isto de forma errada como um alvará, uma licença para perseguir algum tipo de minoria. E aí, a inteligência do governo americano, de qualquer governo, é punir exemplarmente quem realmente atacar de forma covarde, injusta, qualquer tipo de minoria. Ou até de maioria, não importa. Isso é previsto. Mas é que tá, isso é previsto na lei, você entendeu? Eu sei, mas é uma preocupação justa que todos tenhamos e ficar alerta para que o rompimento, o erro de um pequeno grupo, ou de algumas pessoas, ou de um segmento da sociedade, não atrapalhe um movimento que pode ser positivo para a sociedade como um todo. Eu preciso mudar de tema agora com vocês, ainda falando desse que é com certeza o tema, não é o tema da semana, não é o tema do mês, é o tema dos próximos anos, com certeza. Talvez mais, não pela estada do Trump como presidente, mas está mudando a regrinha do jogo. Né? O regulamento do jogo está sendo alterado. E aí tem muita coisa que vai acontecer e desdobramentos virão. Mas vamos falar do tal do movimento do Elon Musk. Todo mundo já viu, evidentemente. Acho que talvez a produção possa colocar aqui, não precisa nem paralisar, colocar enquanto a gente fala o tal do gesto do Elon Musk, que eu confesso que quando eu assistindo, eu falei assim, pô, por que ele fez isso? Eu vi que depois ele falou que era do coração, mas o gesto foi inapropriado porque era natural que fosse dar pano para manga.
assim como se ele fizesse uma piadinha falando de alguma minoria, qualquer coisa ali, estava muito suscetível ao olhar do mundo inteiro e de quem é oposição, seja a oposição oficial política, seja a oposição da mídia, dos artistas. E aí, quando eu vi aquilo, me incomodou. Eu falei, pô, mas esse Elon Musk é uma besta quadrada, né? Ele deu pano para manga, e dito e feito. Estão fazendo um carnaval em cima, veículos de comunicação dizendo que não vão mais postar no X porque é um veículo, é uma plataforma de um neofascista. E, bom, aí vem tudo esse tipo de argumentação. Eu vou falar a minha percepção. A minha percepção é que ele fez um gesto completamente desajeitado. Ele é desajeitado. Quem já viu outras participações dele dançando e tal, ele é todo destrambelhado. Ele é autista, ele é autista nível 2, viu? Sim, e assim, o que eu digo é, eu acho que foi um gesto destrambelhado, mas ainda estava engasgado, até eu ver um gesto que ele mesmo, Elon Musk, postou hoje, exatamente o mesmo gesto, com o mesmo significado, feito pelo príncipe da Lacrolândia, o senhor Emmanuel Macron. Exatamente o mesmo jeito, com o mesmo significado de mandar o coração para as pessoas. Aí eu falei assim, quer saber? A minha opinião, é muita lacração mesmo, muita hipocrisia. Eu vou começar com o professor Pilão, que é quem vai ter um pouquinho mais de tempo para falar. É fascista, é nazista ou é uma cambada de gente idiota? Uma cambada de gente idiota e outra coisa, né? É maldade. É maldade quando pegaram e colocaram apenas a imagem, porque ele está falando, o meu coração está com vocês, o meu coração está com vocês. Então, ele está fazendo esse gesto. Concordo 100% com você que ele foi inapropriado. Ele podia ter feito qualquer outra coisa, né? Jogava assim, beijinhos, isso. Foi na coração. Coração, ele estava sob os holofotes, então não poderia ter feito. Mas não tem nada demais, ele não fez nada demais, isso não significa absolutamente nada, né? Eu acho que o pessoal está procurando encontrar alguma coisa para falar. O pessoal que eu estou falando o que é considerado hoje a velha imprensa, né? Está tentando encontrar alguma coisa para falar, porque a gente teve uma surpresa muito grata, de minha parte, pelo menos uma surpresa muito grata. O que nós ouvimos o Trump falar foi exatamente tudo que ele falou na campanha. E aí ele chegou e falou assim, é o seguinte, ó, é isso, já falei lá, é isso, já falei lá, é isso, já falei lá. Aí ele começa a fazer as ações dele e começa a falar, aquilo que eu falei, estou fazendo, aquilo que eu falei, estou fazendo. Então o camarada já sabe por onde vai ser percorrida a vida a partir daqui. E ele que se adapte para poder chegar a isso, né? Então, a questão do nosso amigo Elon Musk, eu acho que ele foi, infelizmente, ele foi usar um gesto inapropriado para o momento, mas que esse gesto não representa absolutamente nada de errado, né? Mas uns beijinhos seria melhor do que ter jogado o coração, embora seja compreensível. A gente deve falar depois, mas de qualquer forma, se a gente esticar isso só um pouquinho, em Davos, o Trump, né, não é do gesto, mas é do Trump, disse que foram atiçá-lo para falar sobre o Brasil. Ele falou que nós dependemos mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos dependem de nós. Isso é uma coisa óbvia, né? Nós representamos 1% do comércio exterior dos Estados Unidos, e os Estados Unidos representam 12% do nosso comércio exterior. E é para o país onde a gente vende os produtos com maior valor agregado. Então, é um problema muito sério. Eu acho que o governo brasileiro tinha que se preocupar um pouco, já que ele tem tanta incidência sobre essa mídia mais antiga. Eu acho que tem que se preocupar um pouco, tentar colocar um pouquinho de panos quentes e começar a se ajustar um pouco mais rapidamente. A gente não vê o governo brasileiro fazendo absolutamente nada para se ajustar a uma nova realidade que já começou. Não vai começar, já começou. E não está fazendo absolutamente nada para tentar se ajustar a essa nova realidade. Ao contrário, né? Professor Muito Fabianinho, pelo contrário. Professor Fabianinho, mas é Fabianinho. Meu Deus Muito do céu. Muito pelo contrário, as sinalizações que vieram a posteriori da posse em si
foram coisas do tipo assim: o Lula foi lá, está mandando convidar a presidente do México, que está em rota de colisão, para vir visitar o Brasil. Quer dizer, o Brasil já tem seus próprios problemas, vai se meter no problema dos outros, de um país que não tem sinergia praticamente nenhuma com o Brasil, que é o México. Muito pelo contrário, o México é um ferrenho competidor. Exatamente. Ele mais ou menos produz as mesmas coisas, compete nos mesmos segmentos, aí vai sinalizar, porque é muito simples. Quem acha que o Trump vai fazer as coisas de maneira emocional, esquece. Ele vai ser muito pragmático. E se você que está em casa, esquerdinha, né, canhoteirinho, está falando, essa presidente do México, ela que é presidente, sabe o que vai acontecer? Daqui 1, 2, 3, 4 meses, ela vai se alinhar com o Trump e ela não vai defender o país, o Brasil. Não pense que o México vai... Entendeu? 70% dos negócios do México são com os Estados Unidos. 70% dos negócios. E ele tem uma vantagem competitiva enorme, né? É só atravessar a rua, né? Exatamente. Então assim, quem está achando muito bonito o que o Lula está fazendo, de se mostrar, assim, já falaram por aí, né, que não, aquela ideia lá da moeda que não seja o dólar, isso foi coisa do Lula lá, os caras já estão deixando ele isolado na conversa. Ele vai virar o bode expiatório. Tudo que o BRICS, porque também você não pensa aí de casa que a China quer deixar de fazer negócio com os Estados Unidos, que a Índia... Só por causa do Brasil. Só por causa do Índia, Brasil. A Índia vai fazer... Não, aqui não, nós é Brasil. Esquece isso, irmão. Esquece. Eles vão abandonar o Brasil de ladinho, como já estão fazendo em seus discursos, está todo mundo mandando parabéns e trocando ideia e tentando se aproximar, e o Brasil, com um líder patético que nós temos, ainda saudando a mandioca e falando que Che Guevara é que vai salvar o nosso continente pelo bolivarianismo, essas baboseiras, esses absurdos. Eu vou passar. Eu vou levar... Não, rapidinho, eu vou levar isso também. Calma, eu vou passar para você, complemente o assunto. Não, eu só ia levar para o lado brasileiro também, da nossa sociedade brasileira. O governo brasileiro está aí numa situação, num beco sem saída, ele não tem absolutamente nenhuma noção do que ele tem que fazer em termos de governança, tanto é que a gente vê aí o Brasil à deriva já há algum tempo. E eu até vou pedir para o professor comentar sobre a fala do presidente, o mais rico do Brasil, né, o presidente do Nubank, né, o que ele falou. A gente já está com o Brasil numa situação de... como é que fala, professor? Já em... Inadimplência. Não é inadimplência, né? Mas na realidade já é uma recessão técnica com periculosidade de não pagamento não é da dívida extensa, porque a nossa dívida foi interiorizada, portanto, já é de curto prazo, não é de longo prazo, é juros de curto prazo. Quer dizer, e aí um aviso para toda a nossa sociedade brasileira, seja você de direita, centro, esquerda, cor-de-rosa, azul, você entendeu? O presidente Trump, na realidade, ele está resolvendo o problema da casa dele, ou seja, ele está resolvendo o problema do Brasil. Não conte, por enquanto, pelo menos por enquanto, que ele vai fazer alguma coisa para ajudar o Brasil. Estou falando isso para os dois espectros, porque tem brasileiro, tem bolsonarista, tem direitista e tem os esquerdistas, que são mais conservadores, vamos colocar desse jeito, né, apostando numa ajuda, mesmo que moral, né, para o Brasil em termos de efeitos, né, para poder dar uma ajuda em todos os sentidos para a sociedade brasileira. Não, filho, você que tem que movimentar, tirar a bundinha da cadeira e começar a fazer por você mesmo. Ou seja, os nossos senadores, os nossos deputados, né, essas pessoas que têm que se movimentar, porque a casa no Brasil já caiu e não adianta você esperar a ajuda do grande primo do norte enquanto ele tem que resolver a lambança que o antecessor dele fez com a mesma visão que o Brasil tem atualmente, que é essa visão globalista. A gente ainda está no Brasil e essa personagem que está na cadeira da presidência aceitou aquele tratado de Paris dos 15% do carbono. Meu amigo,
lá no fórum, acho que foi ontem ou antes de ontem, o Trump já destruiu isso aí. Na cara dos caras, ele falou, ó, tamo fora, vocês que se virem com esse negocinho aí, e a maioria dos países europeus, os vizinhos do Eudes, também já falou, olha, a gente não está muito dentro desse negócio, não. Tirando aí o Macron, o restante aqui, a gente também, esse negócio de carbono, porque na realidade não é para o povo. O Trump falou, isso aí vocês fizeram para vocês fazem dinheiro. Isso é um puta do esquemão de vocês. Nada para a população que paga os impostos dos Estados Unidos. Ele está falando sobre os Estados Unidos, que é a mesma coisa do Brasil. Entrou nessa barca aí dos 15% do carbono e vai sobrar sozinho, porque inclusive a China, que é a que mais polui, nunca fez esse negócio andar de verdade, viu, Wilson? Muito bem, vou passar para o Renato. Renato, complemente esse tema também, para a gente depois, se todos concordarem, a gente aí temos mais 2 temas nesse programa de hoje. O tema é mesmo? Já misturou, né? Foi falado tanta coisa aí, mas eu vou resumir em alguma coisa assim. O Brasil está perdido, e você falou no meio de tanta coisa aí, vocês falaram, que estão abandonando o Lula. E o primeiro que abandonou o Lula foi o seu amigo ditador aqui, vizinho, Maduro. Uma notinha até que o nosso amigo Silvio publicou nas redes sociais, que já tem alguma invasão ali de algum carro do exército, né, da Venezuela, já no território brasileiro, e aqui ministros, Itamaraty, tá tudo aí pianinho, ninguém falou nada, entendeu? E claro, né, o Trump já chegou, alguém pensou que não ia mexer com a guerra da Ucrânia, já falou com o Putin, entendeu? Já mandou um recado, melhor dizendo, a China já está pronta para negociar, o México, então, nem se fala, né? Você falou, inclusive, que o México ele compete com o Brasil em várias coisas, inclusive no narcotráfico, né? Porque o México hoje, infelizmente, são vários estados lá que já têm o poder paralelo dos narcotraficantes, que infelizmente já acontece aqui no Brasil, que não pensa que é só o Rio de Janeiro, que tem os seus complexos lá com várias favelas. Não, isso já ocorre em várias partes do Brasil. O Rio, por causa de situação geográfica, é mais claro ali, evidente, mas isso acontece aqui em São Paulo, na cidade da Grande São Paulo, onde tem bairro que você não entra nem para vacinar sem a autorização do chefe do tráfico. Isso é normal. Mas essa situação, entendeu? O Trump chegou para mudar o mundo agora, e já estão falando, já mencionam, né, até que um filho do Trump pode ser o sucessor dele lá na frente, que o cara tem mais de 2 metros de altura. Eu não sei se os filhos dele são politicamente ligados, mas é uma família unida, e aí, lógico, os republicanos já devem estar de olho também no sucessor, claro, porque, só para terminar, nos Estados Unidos, graças a Deus, tem uma lei que se cumpre, né, que não pode ser reeleito mais de 2 vezes nos Estados Unidos, não pode cumprir mais de 8 anos. E aqui no Brasil, se tivesse essa lei que fosse cumprir, a gente não estaria passando por esse problema agora de ter um ex-presidiário presidindo o Brasil. Só um pouquinho, essa lei, né? Nós não temos essa lei. Não tem. Só você mencionou aí sobre os grupos de tráfico de drogas, né? Ele transformou esses aí em grupos terroristas. Sim. E a gente tem, por exemplo, ele declarou a Venezuela, né? O Tren da Água, Tren da Água, né? Que chama, são grupos também, né, de tráfico de drogas, é igual ao PCC. E, aliás, esse grupo tem parceria com o PCC na Amazônia Legal. Aliás, o Brasil aí na Amazônia tem uma invasão aí de negócios aí, muitos escusos, você entendeu? E só para lembrar mais uma vez, né, que em 2014 o Putin, ele fez a mesma coisa que o Maduro está fazendo aí, viu? Levando as drogas, a tropa ali na fronteira, vai juntando e não sei o quê. E aí nós temos aí o efeito Ucrânia e Rússia nos dias de hoje. Eu não duvido de uma maluquice dessa do Maduro, porque ele está tão acuado, ele está tão perdido, que só uma guerra para justificar até teoricamente uma saída honrosa, ele causar um problema desse, o Brasil se socorrer com os Estados Unidos, porque o Exército brasileiro, eu não sei
se o exército brasileiro estaria... Sucateado. Sucateado a gente ouve falar há muitos anos. E então, são coisas bem complexas. Só para uma última rodada a respeito de economia, a gente tem visto aí o governo brasileiro, né, trazendo desse debate dos Estados Unidos, dessas dificuldades, trazendo para o dia a dia aqui. O Brasil tem continuado aí, o dólar baixou um pouco, isso a gente tem que, né, enxergar e reconhecer, chegou até sair da casa dos 6, mas está num patamar alto ainda, a inflação ainda está fora de controle, não está uma coisa saudável, ainda você vai no mercado e os preços aumentam e a coisa está complicada, e algumas coisas que a gente vai pescando primeiro, rebelião no IBGE. Vocês têm visto aí muitos diretores pedindo para ir embora. Isso, lembrando que quando esse novo gestor do IBGE foi indicado, todo mundo alertou, eles vão começar a maquiar os números. Primeiro item. Segundo, tentaram passar aí mais uma coisa estranha, que era para mudar a validade dos produtos, né? Ao invés de ser válido até, seria recomendado consumir até. E que isso, Calma, Silvio, deixa eu explicar. Que isso, teoricamente, ajudaria numa contenção da inflação, mas já tomou pancada de tudo quanto é lado, parece que já fugiu desse tema. É que eles não sabem se comunicar. Então, mas vamos lá, até quando a gente vai ficar justificando, a gente não, porque a gente é crítico do governo, mas até quando a mídia profissional vai ficar justificando, e parece que até a Daniela Lima já andou dando burdoada, falando assim, gente, não dá mais para ficar falando que tudo é comunicação. Os atos mal comunicados são ruins. Ou seja, o ato é ruim, a nova lei é ruim, a proposta é ruim, os destinos da economia são ruins. O Haddad está sendo massacrado internamente pelos seus próprios pares, que é muito típico, né, da política, e não é política só de esquerda, na direita também é assim. O fogo amigo, ele é muito mais pernicioso, ele atrapalha muito mais o andamento das coisas do que o fogo inimigo. E o Haddad tem sido assim, esculhambado nos bastidores, porque tudo que dá errado no Brasil, a culpa é do Tachad, né? Já se usa um monte de apelido e tal. A pergunta que eu faço para vocês apesar da nossa torcida, né, nós sermos de direita, acho que ninguém aqui torce contra o Brasil. De jeito Mas nenhum. dá para acreditar que esse governo continua mais 2 anos? Ele acabou. Quem é que pode falar? Eu posso falar? Você começou, já pode. Então, é o seguinte, o lance do Haddad, vamos começar pelo governo mesmo. Quando disputou a eleição com o Bolsonaro lá em 2021, você entendeu? Não tinha plano de governo, não tinha. Tinha o afã de trazer esse descondenado para poder parear com o Bolsonaro. Era o avanço da direita. Então começou errado lá. Quando ele coloca uma pessoa que lá na entrevistinha falou assim, olha, tendo nada de economia, fiz um cursinho técnico aí de 3 meses e ainda colei do fulano de tal para poder passar. Quer dizer, o script já estava escrito, o script já estava lá demonstrado que o cara não tinha capacidade nenhuma de fazer a administração dessa pasta, que é uma pasta, se não a mais importante, é uma das mais importantes. Isso aí, tirando toda a visibilidade das coisas ruins que iriam acontecer, e todo mundo sabia que iria acontecer, né, dessa eminência parda que se diz governante do Brasil. Então lá está tudo errado. O lance da comunicação aqui nos Estados Unidos tem muito isso. É bom né, consumir até data tal, mas não significa que você precisa. O que eles iam fazer, na onde você tem uma ferida gigantesca desse tamanho, né, você ia colocar um negocinho ali, um tapezinho bem pequenininho do lado, que era justamente para poder dar uma acochambrada e poder relativizar o aumento dos custos da comida. Então, é tudo uma questão de improviso
para cada passo errado que vai se dando. Então, não há a menor condição desse governo, a gente pode chamar desse jeito, ter continuidade. Há uma necessidade urgente de um pacto nacional, estou falando aí de todos os políticos, inclusive os do espectro do lado de lá, você entendeu? Para poder ajudar o governo nessa governança. Ou seja, tirar o cara, não sei se é muito bom, tá? Botar o Alckmin, aí é outra coisa que a gente também não sabe. Mas precisa-se de um pacto de ajuda, porque eles não têm a menor noção do que eles estão fazendo ali, tá? O próprio Luiz Inácio, você entendeu, 9 Dedos da Silva, ele não queria estar ali mais. Ele queria só passear com a Janja. Falou, olha, quem governa é vocês. Ele está vendo aí que seu ministério, seus 39 ministérios, nenhum é capacitado em administração. Eles só são capacitados em retórica política. E ele já falou, né, na reunião ministerial que, dependendo, ele não é candidato na próxima, ou seja, ele está a fim de tirar férias com a Janja mesmo. Ô Pilão, não existe governo que se sustente em qualquer lugar do mundo, em qualquer regime, sob a fome. Todas as rebeliões da história da humanidade, elas se dão por falta de dinheiro a ponto das pessoas terem fome. Guardando as devidas proporções, o brasileiro tem comprado cada vez menos comida. Ninguém está falando aqui de supérfluo, de terceira televisão, nada. Dá para salvar esses últimos 2 anos de governo Lula? Dá para acreditar que vai conseguir controlar a inflação e vai melhorar um pouquinho o poder de compra? Tem saída dos caminhos que eles estão apresentando? Não parece que tenha, não. A impressão que dá, né, para os nossos amigos de fora, nós temos uma expressão aqui no Brasil que diz que está mais perdido que cachorro em caminhão de mudança, né? Que cai de mudança. Que cai de caminhão de mudança. Não sei se nos Estados Unidos ou na Europa tem esse mesmo ditado, essa mesma expressão. Mas é que porque está perdidinho, né? Você falou que deu uma diminuída no dólar, mas tem um aspecto aí, além do dólar ter diminuído no mundo todo, evidentemente, por causa das ações do Trump, nós temos um aspecto aí que a Cosan vendeu toda a sua participação na Vale. Então entrou uma enxurrada de dólares no Brasil antes de ontem. E aí diminui. Ele tem muito dólar no mercado, diminui. Isso é evidente, né? Tem que ver se ele se sustenta até o final da semana que vem, o que eu duvido que sustente a queda, tá? Especialistas têm 2 apostas, um que vai chegar em 5,60 e outro que volta para mais de 6. É uma posição muito difícil de ser defendida. De qualquer forma, a questão da fome, Eudes, eu acho que essa não tem problema no Brasil, porque as bolsas famílias da vida, elas cumprem essa função. O que não consegue cumprir é a cervejinha com picanha. Então, o grande problema do governo é que ele fez, o governo Lula, é que ele lançou muito mais coisa do que ele é capaz de fazer. Então, como ele lançou muito mais coisa do que é capaz de fazer, vem a cobrança, né? Esse mês, por exemplo, nós devemos ter uma deflação, uma pequena deflação, que é o que o Silvio falou, que nós vamos estar com recessão técnica, lá como é que é mesmo, esqueci o nome. Recessão técnica. Recessão técnica, Para estar recessão técnica tem que ter 3 em seguida, tal. Isso dificilmente vai acontecer. Mas devíamos ter este mês aqui, devíamos ter uma inflação negativa. E também com motivo. Por que teria uma inflação negativa? Porque Itaipu distribuiu bônus reduzindo tarifa. Então, todos nós que moramos no Brasil vamos ter um bônus na nossa conta de energia, consequentemente, nós vamos gastar menos energia e vai diminuir a inflação do mês de janeiro, né? Então, quer dizer, são coisas artificiais. Maquiagem. Isso, maquiagem que não vai dar conta, né? E aí, a hora que você chega na população e pergunta, né? O Instituto Ipsos, essa semana, fez uma pesquisa perguntando assim, e aí, o governo está certo ou está errado? 63% está dizendo que o governo está errado. 63% da população dizendo que o governo está errado. 65% dizendo a economia vai mal. Aí perguntaram quais são os principais crimes. E todos os 3 principais crimes, culpa do governo federal. Os 3, culpa do governo federal. Primeiro, principais crimes, não, principais problemas. Primeiro crime, 41% diz que o primeiro problema do Brasil é crime, 41% fala isso.
Quem é responsável? Governo federal, que fica dizendo que você não pode fazer batida em morro, que você não pode pôr policial fazendo a sua tarefa nas ruas, que você não pode prender ninguém, que você não pode... E assim vai. Sim. Então, um problema que vem exatamente do governo central. Segundo motivo, saúde. Quem é responsável por saúde? Nós temos o Ministério da Saúde queimando vacina que deixaram vencer. Deixaram vencer 2 milhões de vacinas, sei lá quantos, 2 milhões de dólares, parece que é o número, não lembro exatamente qual. Aí puxa a orelha dela, negacionista. Aí puxa a orelha dela, ela chora. Chora, isso, aí ela chora. É um governo genocida esse. E o terceiro problema é a pobreza. 37% diz que o problema do Brasil é pobreza. Isso significa dizer que o Lula teve Lula 1 para tirar da pobreza, Lula 2 para tirar da pobreza, Dilma 1 para tirar da pobreza, Dilma 2 para tirar da pobreza. Aí ele volta no terceiro Lula, dizendo, vamos tirar o povo da pobreza, e o povo fala assim, o principal problema do Brasil é a pobreza. Quer dizer, ele não está conseguindo entregar. Então, como ele não está conseguindo entregar, você pode contratar o marqueteiro que você quiser, que isso não dá conta, não. Mas ele fez a coisa certa para quem é mau caráter como ele. Ele trocou quem manda no IBGE. Aí os números são maquiados. Renatão, muito brevemente, porque a gente tem mais um tema e nós temos só mais 5 minutos para tudo aqui. Mas ele não contava com a astúcia, desculpa, do último assunto, ele não contava com a astúcia das redes sociais, né? Que desmente ele. Vamos lá. Renatão, comunicação. Você é um cara especialista em comunicação, inclusive trabalhou em comunicação de governos. Dá para levar a mensagem de uma maçã podre e fazer ela chegar com cara de torta de maçã para o povo? Em absoluto. Você tem que comunicar da melhor maneira em todos os tipos de mídia, inclusive nas redes sociais, mas você tem que ter um produto, né? Bom, não adianta. Você não vai vender, faltou aí. Estou vendendo pão e entregar pedra, meu amigo. Isso aí nem um milagreiro faz, ao contrário. Isso aí ele vai dando cada dia, cada hora, cada mês um tirambaço no pé e vai se enrolando cada vez mais, como nós estamos vendo neste governo. Só para encerrar esse assunto, você falou lá do dólar e também dos juros. O Lula, que torcia para a Câmara e não queria o Trump, através da vitória dele, que o dólar baixou um pouquinho também, tem outras circunstâncias, como o professor disse, e o próprio Trump falou já. Lógico que lá nos Estados Unidos o Banco Central é que decide, né, a taxa de juros, mas ele já falou que, depender dele, ele vai trabalhar para baixar o juro, e baixando o juro lá, melhora o desgoverno do Lula. Senhores, para finalizar o último tema, o filme Ainda Estou Aqui, indicação de melhor filme estrangeiro, melhor filme e melhor atriz. Uma confusão de sentimentos, eu vou falar da minha parte. Eu gosto da atriz Fernanda Torres, da atriz, adoro. Não gosto do comportamento político dela, da atriz eu gosto. Adoro o Walter Salles, acho um baita cineasta. Não assisti o filme ainda, mas quero assistir e torço para que ele retrate muito bem um período perigoso que nós tivemos na nossa vida, perigoso da história do nosso país, e que ele retrate isso. Ponto. Fico tem hora que eu estou torcendo a favor, tem hora que eu me pego até torcendo contra, mas eu não quero ter esse sentimento. Eu não quero ter. Por quê? E torço para a responsabilidade de unir o Brasil em torno do filme está na mão da Fernanda Torres. O Walter Salles, ele é na dele. A Fernanda Torres já andou politizando. Se ela for uma grande atriz e ela se posicionar como uma grande atriz e fizer críticas ao momento em que foi retratado no filme, ela terá apoio de toda a sociedade. Se ela tentar transformar isso, se ela transformar isso numa peça de publicidade pró-Lula e anti-direita, vai ter gente torcendo contra, e mesmo que o filme seja galardoado, vai ter gente que vai ficar triste ao invés de feliz. Eu não quero ter esse sentimento, de verdade. Acho que tem chance de verdade de ganhar os 3 prêmios. Olha o que eu estou dizendo. Tem muita chance de ganhar os 3 prêmios, porque a Academia de Cinema Americana está cada vez mais buscando abrir mercado através de dar premiações. Alguns filmes até ganharam sem merecer muito. Eu não vi esse, mas parece que merece. Quero a opinião muito rápida, já com as considerações finais e despedida de cada um de vocês. Silvio Braunar. Eu só ia falar que o Trump ele encaminhou lá o Mel Gibson,
I forget. John Lloyd, eu acho que é isso, né? O John Floyd. John Hogan. Não, John Lloyd. Não, John Lloyd. é o Dan Wright. John Voight. Dana White. É o Dan White que vai. John Voight. Angelina Jolie. É o pai da Angelina Jolie. E mais um terceiro, justamente para poder fazer uma captação e dar desenvolvimento para as coisas que são mais conservadoras. No outro canto, né, a parte de Hollywood ela está muito desmoralizada com essa derrota cachapante aí por parte da sociedade woke aqui dos Estados Unidos. Então, o que eles estão fazendo? Eles colocaram um apresentador negro, gay, né, que vai ser apresentar esse evento, essa festa aí, né, o Oscar, né, junto com toda a turma lá, para dar moral para todas essas pessoas que são do espectro deles. Então, eu não assisti o filme, honestamente não quero ver o filme, você entendeu? Porque eu já vi filmes sobre representados da época e que são muito bem feitos, muito bem explicados, né, na época do governo militar. Aliás, nosso governo militar no Brasil foi o único que de 4 anos a gente tinha troca de presidentes generais. É a única ditadura que fica trocando, né? Tanto é que a gente terminou com o João Figueiredo. Bom, agradeço demais, mas eu não acho que vai levar absolutamente nenhuma coisa, você entendeu? Não agrega, não vi, eu só li e pude observar aí o lado esquerdo com toda a sua métrica, com toda a sua indicação por causa de esquerda, e o pessoal da direita que se nega a ver. E eu acho incrível que mais de 3 milhões de pessoas tenham assistido. Grande abraço, semana que vem estamos de volta e eu acho que vai estar mais calmo. Você entendeu? Semana que vem vai estar mais calmo, vai estar mais settle down as coisas, mais ajustadas. Eu só não sei se ainda vai ter, né, essa desgovernança do Brasil. Vamos lá, Renato Ferreira, você que assistiu o filme, considerações finais e sua opinião a respeito do tema no pique. Ontem eu, a minha esposa, a minha mulher, a minha esposa e o meu filho assistimos o filme no dia que foi indicado, né? 3 indicações. Eu sempre aprendi que talento deveria ser totalmente independente de opções políticas, posições políticas, e infelizmente a esquerda do Brasil, inclusive a atriz principal, ela politizou muito isso. Eu vi como um filme que é quase um documentário muito bem feito, sobre um momento ali de que houve que o próprio exército já se acusou que o homem morreu nas dependências do exército. É um momento, infelizmente, o momento é um panfleto, da esquerda, que inclusive ela, no dia que ela recebeu o Globo de Ouro, fez uma live com o Lula, agora vamos acabar com a direita, e ela assim, Lula, então, ela se diminui pelo talento que ela tem, e eu acho que a mãe dela é mais atriz do que ela, como Regina Duarte, entendeu? Ela está no mesmo nível, então não é, sabe, é um momento do cinema brasileiro. Eu acho que talvez pelo menos um troféu, acho que é troféu mesmo que fala, né? O filme possa conseguir. Oscar. É um troféu. Muito bem. Professor Pilão. Professor Pilão, vou assistir, claro, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o filme não tem nada a ver com política, embora o aspecto e o que está sendo falado é político. Mas isso poderia ser uma ficção. Então, o que você está fazendo é um filme, você está analisando um filme, você não está analisando a situação do Brasil em 1964, ou um pouquinho mais, porque foi próximo dos anos 70. Mas o que você está mostrando pode ser uma propaganda política se usarem para isso, mas você está fazendo um filme. E ali nós temos cracaços, né? O Walter Salles é um craque, a Fernanda é um craque, o Selton Mello é um craque, isso a gente não pode discutir, porque realmente eles são bons, né? O Walter Salles, especificamente, esteve com a mãe dela no Oscar também, como indicação, né? Então, não tem dúvida que é um grande feito do cinema brasileiro. Eu acho que, se usassem corretamente, seria uma oportunidade ímpar para poder discutir questões importantes, mas não estão usando corretamente, não. Eu já vi a Fernanda falando a respeito disso, eu já vi muito repórter falando a respeito disso, e falando com cunho especificamente de esquerda, o que eu acho que é uma pena, porque nós estamos falando de um filme, e de um filme brasileiro. É o talento brasileiro que está sendo julgado.
Desculpa, professor. Muito esquerdista, professor. Por favor, senhores, nós temos que encerrar. Não, eu não posso deixar de falar. Nós estamos com um monte de gente presas no Brasil. Sim, você entendeu? claro, sim, nós estamos com um monte de gente exilada na Argentina, tem gente aqui nos Estados Unidos, você entendeu? E eles estão fazendo um tema sobre ditadura, sobre o processo do governo. Silvio. Você entendeu? E não falar a respeito do momento atual é uma hipocrisia gigantesca. Me desculpe. Mas o momento atual seria tema. O momento atual seria tema para um outro grande filme. Não, eu espero voltar a comentar isso antes do Oscar, Eudes, porque o filme é político, gente, o professor. Sim, eu sei que ele é político, mas o que eu estou dizendo é que é um filme. O Jefferson, ele mandou acabar de um jeito muito estranho, tomara que ninguém tenha ouvido. Senhores, agradeço mais uma vez a companhia de todos vocês, agradeço também a todos que nos assistem, acompanham o X da Questão e peço para que sempre continuem cada vez mais conectados com a gente. Valeu, até semana que vem.